Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço 600 e, deixa eu olhar sempre aqui, 43 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos aqui no canal, que você conhece muito bem, indique o canal a uma amiga, um amigo. É muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Postamos hoje uma excelente entrevista, olha a importância aqui que nós estamos colocando no canal para vocês, com o relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros. Ele, na entrevista, dá informações preciosas para entender o relatório, que saberemos agora o conjunto do seu teor de cerca de mais de 1.000 páginas nessa próxima semana que está entrando e deve ser aprovado na quarta-feira, dia 20, e bem como os trâmites jurídicos que vão ser dados após a aprovação do relatório, para quem vai ser encaminhado, como, quais as exigências e por aí vai. É uma entrevista de 19 minutos, muito importante, assistam, que eu acho que isso agrega mais valor para entender a complexidade que nós passaremos a viver a partir de amanhã. Isso aí é extremamente importante, né? Amanhã, na segunda-feira, haverá um depoimento de familiares, vítimas da Covid-19, da discussão na terça, do relatório, aprovação na quarta, e aí começa, então, todo um trâmite. Isso vai ser levado a... Ele explica aos Ministérios Públicos Estaduais, às assembleias, vão levar a AIA, etc, etc. Assistam a entrevista, que está muito bom. Falando em entrevista, também sobre o mesmo assunto, para entender essa complexidade jurídica em relação a crime de lesa humanidade desculpe, genocídio, veja a entrevista com a doutora Silvia Stein. A doutora Silvia Stein foi uma juíza, né, brasileira de 2003 a 2016 no Tribunal Penal Internacional de Haia. E ela dá explicações, são cerca de 30 minutos a entrevista, importantíssimo. Assistam, porque isso qualifica a reflexão. E como ninguém é de ferro, vejo a entrevista muito gostosa, simpática, agradável, contando o seu percurso no campo de humor, e um humor diferente, né? Como é que se faz o stand-up com o Rafinha Bastos. Está bem bacana o que é fazer humor num país como hoje, que nós vivemos um processo de radicalização política. Está bem bacana, assista que vocês vão gostar. Como de hábito, passei... esqueci, desculpe. Vamos lembrar que hoje está meio frio aqui por São Paulo. Vamos lembrar o seguinte: nós criamos o clube de membros, uma coisa muito legal. Seja membro, clique lá, tem todas as informações. Inclusive, nós vamos produzindo durante as semanas um material exclusivo, registro, e vamos alimentando o clube de membros. Vocês vão gostar, cliquem ali que vocês têm todas as informações. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso, www.cursovilla.com.br. Lá vocês encontrarão todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fácil, basta, portanto, acessar www.cursovilla.com.br. Estava lendo todo o noticiário aqui. Tem um importante para vocês também ter o conjunto das informações do Pandora Papers, né? Entre no site Metrópolis, né? E vocês vão clicar lá, tem um dossiê da maior investigação jornalística mundial sobre as offshores. Não é pouco, hein? E foi realizada a partir de 11 milhões e meio de documentos relacionados a milhares de empresas abertas em paraísos fiscais. No caso aqui do Brasil, 2 ministros, Paulo Guedes e Roberto Campos, e tem grandes empresários, sócios de empresa aí de assistência médica, de engenharia, etc, etc, etc. E aí eles distribuem as reportagens nesse, insisto, Metrópolis, depois clicam lá sobre Pandora Papers, tem toda a história. Então tem a questão do Banco Português, que agenciou lá 90 milhões de dólares de propina que a Odebrecht pagou ao ministro do Maduro na Venezuela, entenda-se, né? Depois uma outra sobre os sócios da VTC Log, aquela empresa investigada na CPI da pandemia, tem offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, a América Latina tem 3 presidentes e 11 ex-presidentes com offshores também, tem uma outra matéria, outra sobre o rei Juan Carlos, né? Puxa, o Juan Carlos foi apresentando, né, a cada ano notícias que saem do Juan Carlos, além daqueles episódios da África, etc, tal, uma relação estranha com a Arábia Saudita, agora também aqui está no Pandora Papers, né? O escritório de advocacia também aparece,
um senhor chamado, um elemento, prefiro dizer, Luciano Hang, o empresário patriota que dribla os impostos no Brasil, de acordo com Metrópolis, né? Isso também está aqui. Um cartola lá da CBF, um sujeito terrível. Brasileiros que têm offshores na Pandora Papers devem à União 16 bilhões em impostos, 16 bilhões em impostos. Gente boa, mas são todos liberais, entre aspas, né? Todos liberais. Defendem a reforma administrativa, reforma tributária, reforma administrativa, querem acabar com privilégios. Porém, eles devem 16 bilhões de impostos, além de ter nas offshore, grande parte tudo escondido o dinheiro lá. Mas tudo bem, tudo gente boa, viu? Eles aparecem aí, ninguém questiona, e dão espaço para esses elementos falarem. Aí diz aí, outra matéria do Metrópolis, investigados por fake news, empresários bolsonaristas, tem offshores em paraíso, depois tem outra matéria sobre empresas de médica, engenharia, outra turma aqui perigosíssima, ordem pública, etc, etc, etc. Então tem um material riquíssimo, se vocês quiserem consultar, acho que vale a pena, com todo esse com farto material aí apresentando esse trabalho fantástico que ainda está sendo realizado, e mais coisas, são 11 milhões e meio de arquivos, é muita coisa, né? Que vão sendo selecionados, checados e divulgados, tá? Eu acho que essa matéria é a melhor coisa hoje do domingo que eu li, tá? Em termos de informações, e a gente não esquecer, que é nosso lema aqui, não esquecer, não esquecer, não esquecer, né? Porque vai passando o tempo, você vê, o Paulo Guedes, ninguém mais fala sobre ele, sobre o assunto, né? E ele vai voltar aqui ao Brasil e ainda fazer cara de mal na entrevista, ser mal educado e responder em inglês. Essa elite rastaquera é um pessoal assim inacreditável. Nós estamos vivendo tempos que vai ser difícil explicar lá na frente para os nossos descendentes, né, que esses tempos sombrios aqui e patéticos com essa elite aqui, engraçadinho. Alguns se dizem elite empresarial, ninguém tem empresa, não produzem nada. Eu nunca vi a pessoa chamar de elite empresarial. Você fala, mas o cara produz o quê? Produz coisas abstratas. Depois um dia eu vou discutir isso, inclusive isso dá uma boa discussão no campo da teoria do valor, mas não vamos entrar nessa. Se eu estou me lembrando do texto que eu li, puxa, lá no final dos anos 70, faz muito tempo. Vamos em frente. A questão é o que vai se falar daqui para frente. Relatório da CPI. E tudo isso que eu falei anteriormente, nós vamos passar a semana que vem, a próxima, eles vão, isso vai ter uma enorme repercussão. E aí, mais de 1.000 páginas mostrando os crimes desse governo. Não é só do Bolsonaro, ele é o chefe da quadrilha, da pandilha, ele, né, é o chefe ali daquela malta que tomou o aparelho de Estado, né, mas que vai pagar na justiça, sempre ressaltando que ninguém está falando de vingança, mas injustiça. Então, tem alguns pontos centrais. Eu li um trecho do relatório, especialmente a parte do genocídio indígena. Depois eu vou até falar umas passagens aqui, que está muito bem sustentado. Houve, sim, genocídio indígena, eles fazem referência a uma decisão do Supremo Tribunal Federal no final do século passado, sobre também um trágico episódio que também foi conceituado, vamos falar assim numa linguagem mais diferente da do direito, mas o conceito de genocídio se aplicou a um triste episódio no final dos anos 90, por decisão do Supremo, e agora, com o número de mortes indígenas em relação àquele episódio, mais de 70 vezes, aí é claro que houve um processo, sim, de genocídio indígena. Digo isso porque essa é uma questão polêmica, mas o relatório está bem sustentado, e eu li um trecho longo, né? E realmente fiquei muito bem impressionado pela qualidade do relatório, pela sustentação jurídica, histórica, política, porque nós estamos falando de uma comissão parlamentar de inquérito. Eu realmente fiquei muito bem impressionado e tenho certeza que o relatório deve ser muito bom, porque é o trecho que eu li, um trecho relativamente grande, eu fiquei muito bem impressionado. Mas vamos lá, os principais pontos do documento, de cerca de 1.000 páginas, tem a questão do gabinete paralelo, né? Isso está lá, aponta o gabinete, aponta as pessoas, o grupo, aqueles empresários, aquelas figuras sombrias, né? Por exemplo, o Carlos Luiza, para mim é uma pessoa sombria, não está aqui no Brasil. Ele dando risada quando tinha 20 mortos no vídeo. É uma pessoa sombria. Nós não podemos nos esquecer nunca mais dessas pessoas, daquela doutora Anise, né? Nunca mais eu vou esquecer da tranquilidade com que ela tratou questões que eram gravíssimas, do tal de Paulo Zanotto, né? Não tem. E o Osmar Trevas. Você aí do Rio Grande do Sul, pense na hora de votar, viu? Pense, viu? Osmar Trevas. Sim, lembra quando ele falou que ia morrer 1.500? Osmar Trevas falou que ia morrer 1.500 na Covid-19.
Passamos de 600 mil. E ele, né, aquelas reuniões que a CPI apresentou do gabinete paralelo, e vai estar no relatório. Então, esse ponto é central do gabinete paralelo. Tem aquela tese supostamente científica, na verdade, muito mais nazista de medicina da imunidade de rebanho, que ele ficava repetindo o Bolsonaro, né? Vamos deixar contaminar 70%, porque para a circulação de vírus. Então, não usem máscara, nada de distanciamento, junta todo mundo, nada de tomar vacina, tudo isso que ele fala. Não vamos comprar vacina, não, né? Tudo aquilo. Também essa tese, entre aspas, parece tese de futebol, quando o pessoal diz, né? Que não é o sentido da questão científica. Tese não é isso. A pessoa fala, eu tenho uma tese, eu acho que o time deve jogar pela direita. Isso não é tese. Cientificamente, igual classe. O conceito de classe social precisa ser bem colocado. Você não pode dizer que jornalista é classe. Em termos de classe social, não é. Sociologicamente, não é. Né? Então, é necessário entender os conceitos. Esse é o problema, porque a Universidade Brasileira comete um erro enorme, ela não consegue fazer a ponte com a sociedade, diferente, por exemplo, da Europa. Na Europa você encontra isso na Itália, encontra isso na França, por exemplo, essa relação universidade-sociedade e o saber produzido na universidade está à disposição da sociedade via grandes professores. Humberto Eco nos escrevia no La República, né? Na França, professores de história, grandes professores produzindo atlas, material didático, fazendo os seus livros virando sucesso. O Leroy lá do Rio, lembrar, tem o livro dele sobre os cátaros albigenses, vendeu lá 1 milhão de exemplares. No Brasil, você vê em toda essa crise, a universidade, exceto na área de ciências médicas e biológicas, né, que nós tivemos médicos que foram apresentados por gente brilhante, pesquisadora, gente muito séria. Eu me lembro agora aproximadamente, vai de umas 2, 3 dúzias, que certamente estaria cometendo injustiça, porque outros também participaram e esclareceram a população, mas o resto, as ciências humanas, onde estão? Parece em 1985 aqui em São Paulo. Onde está você, Franco Montoro? Tinha um sujeito candidato à prefeitura, né? E o Franco Montoro era o governador do estado. E o sujeito dizia, Rivaildo Ovidio, onde está você, Franco Montoro? Eu diria assim, onde está você, ciências humanas? Sumiu, ninguém sabe, ninguém viu, né? É inacreditável. E poderia, né, estar nesse momento, né, fazendo... deixa passar, vamos seguir em frente, seguir em frente. O relatório também fala em tratamento precoce. Putz, isso foi terrível, terrível, terrível. Tudo aquilo, o kit de Covid, o Tratikov, que era uma continha que você fazia e você mesmo se medicava. Olha, é um negócio assim terrível. E a insistência de continuar falando no kit Covid. E ele, Bolsonaro, continua falando. Os fanáticos bolsonaristas, pobre coitado, gente desprezível, preconceituosa, gente tem ressentimento, tem ódio à cultura, às liberdades, à democracia, ao Estado Democrático de Direito, né? Mas estava aí. Só que esse pessoal ficava envergonhado, nas bordas da sociedade. O Bolsonaro, na presidência, liberou geral para essa turma. Então, todos os preconceitos que eles acumularam durante décadas, eles veio à tona e eles começaram a falar todos os preconceitos, 1, 2, 3, 4, e tudo. Né? É isso. Por quê? Porque foi dado olha, liberou geral, pode falar. Se o presidente da República, os ministros, o aparelho de Estado, instituições, né, preconizam ideias nazifascistas, o cidadão que está lá nas bordas, que nem sabe direito o que é nazifascismo, né? Aí eu vou falar também, aí todos começaram a falar. Então dá a impressão até que eles são mais do que na realidade são, numericamente falando, em termos de números absolutos, não são. E o processo eleitoral de 22 vai demonstrar isso. Né? E como que eles continuaram repetindo isso do Tratikov, do tratamento precoce, que deu muito dinheiro a laboratórios. É uma investigação que eu espero que a Justiça faça, né, sobre os laboratórios que ganharam bilhões graças ao Bolsonaro. E tem gente que ganhou dinheiro nessa história. E ver se esses laboratórios não financiaram A, B, C ou D. Né? Seria bom ir por esse caminho, que eu acho que é um caminho interessante. A oposição, né, às medidas não farmacológicas, né? Lembra-se que o doutor Pedro Halal, entrevistado no nosso canal, pesquisador de Pelotas, excelente pesquisador, pessoa serista, está fazendo a pesquisa mais completa sobre a Covid-19, na nossa entrevista, ele disse, de cada 5 óbitos, 4 poderiam ter sido salvos.
ou seja, cerca de 80% dos mortos aproximadamente, no caso nós já passamos de 600 mil, quase 500 mil, poderiam ter sido salvos. Que mudança nós teríamos na vida de pessoas, né? Quantos pais voltariam para suas casas, para os seus filhos, quantas mães, quantos filhos, quantas sogras, sogros, cunhados, amigos, parentes, né? Quanta gente que poderia estar aqui e não está por causa do criminoso Bolsonaro e de sua quadrilha, né? Quanta gente! Eu não sei como as pessoas não têm esse sentimento que cada um que morreu, eu morri, acho que você morreu, nós morremos. Isso é uma coisa importante, ter esse sentimento, até é um sentimento de dor e, ao mesmo tempo, exigir justiça. Nós não podemos abaixar a cabeça, que vergonha! Que vergonha, né? Vamos em frente. Tem a questão do atraso da compra das vacinas, que foi uma vergonha tudo aquilo. Vocês se recordam, né? E nós vimos, a CPI prestou um trabalho fantástico ao país, por isso que ela é histórica. Eu fui o primeiro a dizê-lo, e que ela não terminaria em pizza. Vocês são testemunha. Fui o primeiro a dizê-lo também, né? Fui falando. Essa questão, a Covaxin, a história da Covaxin é um negócio inacreditável. E aí o Luiz Ricardo Miranda, né? Irmão do deputado Luiz Miranda, também entrevistado no nosso canal. Aqui tem tudo, aqui tem uma história viva do desastre bolsonarista, aqui no meu canal. Tem uma história viva, tá aí, é só consultar. Mostrando tudo aquilo, e a CPI apresentou tudo aquilo, aquela tragédia da Covaxin, né, que ia pagar em Singapura, não ia, a empresa indiana, os valores não eram aquilo, a invoice escrita em português, espanhol, inglês, era uma confusão, corrupção pura da quadrilha Bolsonaro. E aí tem de investigar todos que iam ganhar fortunas, e as pessoas morrendo, eles nem aí, né? E o caso da Pfizer tem de colocar na cadeia toda aquela turma, lembra? Dezembro de 2019, né? Pega aquela parte do último trimestre, nós poderíamos estar vacinando no Brasil desde o ano passado, dezembro de último trimestre de 2020, registros. Nós poderíamos estar vacinando desde dezembro de 2020. Putz, é inacreditável. A CPI mostrou. Né? Mostrou tudo isso. Então, isso e tem de pagar todo mundo. E aquelas coisas estranhas, todas, uma série de intermediários. Né? O caso do Amazonas, eu não me conformo, especialmente da cidade de Manaus, o que aconteceu. E você, Manauara, na hora de votar o ano que vem, pense duas vezes. Não só você, mas todo mundo do estado de Amazonas, em relação a essa questão. Veja que posição eles tiveram nessa hora, em que muitos dos seus parentes morreram, né? Quantos que não foram internados, o que você passou, as pessoas morrendo por falta de oxigênio, que morreram afogado no seco, e onde estavam as Forças Armadas, né? Onde estava? Cadê a aeronáutica? Não conseguia levar um cilindro, o brigadeiro de festa infantil rançoso, né? Cadê a Marinha? Não conseguia por via fluvial levar? E o Exército? Né? Para que Forças Armadas? Uma questão de sobrevivência nacional. Que coisa! E a tragédia, né? E ainda aquela turma de médicos dizendo, não, nada de oxigênio, toma aqui o kit Covid, a vacina Covaxin, né? A vacina Covaxin e todos os episódios, aquele banco que não era banco, o tal de Fibbank, que não é banco, é B-A-N-C-K, em inglês, Fibio, bank, não era banco. Tinha um terreno lá que era um terreno voador, estava no Paraná, voou o terreno para São Paulo, o cartório não existia. Portanto, era tudo aquilo, você começa a ver, você fala assim, meu Deus, né? Bando de 171 e as pessoas tudo morrendo, aquela tragédia no país, o país paralisado, o caos econômico, e eles roubando, né? Aí os hospitais federais no Rio, pena que não investigaram, porque as informações que eu tinha e que me contaram é que ali tinha uma central de corrupção fabulosa, mas espero que a justiça agora, Ministério Público do Rio, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, pegar o caso do Rio, pô, né? É um negócio, dizem que tem coisas, falam, que envolve o pessoal da quadrilha Bolsonaro e tal, né? A VTC Log, aquela operadora de logística que eu via, o depoimento do diretor, meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu, que eu vi ali, né? Acho que todos nós vimos o que foi gasto, como é que foi gasto, aí o TCU joga um papel fundamental nisso. A questão dos indígenas e quilombolas, eu li com bastante vagar a parte dos indígenas, foi genocídio, sim. E aí tem de colocar todo mundo no banco dos réus, todo mundo no banco dos réus, inclusive a senhora Damares Alves, banco dos réus. Esse pessoal,
esse pessoal, é um pessoal cruel. Só um parênteses, essa senhora, que é uma mulher cruel, má, né, no episódio dos absorventes, disse assim, mas vocês querem que compre absorventes ou vacinas? Só isso basta saber quem é esse elemento aí, né? Não chamo de cidadão uma pessoa dessa, não. Aí, então, temos a questão das fake news. Aí tem uma relação interessante. O Gabinete do Ódio produz a fake news, passa para rádios e TVs e para blogueiros. Eles divulgam, mas especialmente rádios e TVs, aí isso é recortado pelo Gabinete do Ódio, entregue a blogueiros e impulsionado por empresários nazifascistas. E eles listam os empresários, né? Alguns foram depor na CPI. Isso é fundamental. E aí tem várias coisas. Primeiro, o Gabinete do Ódio. Segundo, os pseudocientistas. Terceiro, os concessionários de rádio e TV. Quarto, os financiadores, os empresários offshore. O dinheiro lá por fora, como eu já tinha cantado a bola aqui, ó. Offshore. E, finalmente, os blogueiros que divulgavam, sabendo que eram fake news comprados. Foram comprados. E não tem nenhum problema para eles. E tem a lista de todos. Então, aqui são 5 pontos que são centrais, que têm de ser investigados. O Gabinete do Ódio, os pseudocientistas, né? Temos que passar os concessionários de rádio e TV, eles sabem que é falso, eles estão recebendo grana fabulosa, e lá fora, os empresários de offshore, que tem as offshore lá fora e fazem o pagamento, e os tais blogueiros, né? E isso é fácil de achar, é só cruzar que vai encontrar toda essa turma, né? Tem também os casos dos planos de saúde, que teve relatos terríveis, né? Agora vamos ver os indiciamentos de todos, inclusive de políticos, de tudo, e propostas no campo legislativo, né? E o que vai ocorrer, quais serão o conjunto dessas propostas. Tem umas questões que me parecem de suma importância. Uma delas, e o relator nos disse, veja a entrevista, ir à Haia, e o presidente também, nós temos uma entrevista com o Omar Aziz recente sobre isso também, ir à Haia e entregar o relatório. Qual é o procedimento aí lá em Haia? Né? É o Tribunal Penal Internacional, tá? Aí você assistir a entrevista da doutora Silvia, né? A doutora Silvia Steiner explica como é que é o procedimento. Você tem toda uma rotina, algo que se for finalmente recebido, e aí inicia-se uma ação penal, é coisa de 1 ano e meio a 2. Portanto, não será no mandato do criminoso Jair Bolsonaro, mas não interessa. Continua. Mas aí tem questões aqui que têm de ser resolvidas. Vejo também a entrevista da doutora Silva, a questão do crime de lesa humanidade, que o Brasil assinou o Estatuto de Roma, né? O Brasil assinou. É signatário do Estatuto de Roma. E vamos ver agora como questões que estão lá no Estatuto de Roma, estou falando uma linguagem mais simples, vão estar na nossa legislação. E teremos de colocar o pessoal aqui no banco dos réus. Isso, para mim, é importantíssimo. Banco dos réus, ou seja, colocar esse pessoal no banco dos réus e aí tomar as providências jurídicas necessárias. Aí o Ministério Público joga um papel fundamental. O mesmo Ministério Público tem toda a polêmica da PEC 05/21, veja no nosso canal entrevista com o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, né, toda essa. Aí tem de agir, tanto o Ministério Público Federal como os Ministérios Públicos dos Estados. Isso é importantíssimo. Acompanhando tudo. No caso, né, não faltam provas iniciais levantadas pela CPI, tem uma série de outros indícios, e iniciar as investigações nos estados. E você, se teve um parente seu que foi a óbito pela Covid, processe o Estado, processe a União, processe, né? Se vai numa defensoria pública, se não tiver recursos para contratar um advogado, não sei, a OAB deveria prestar um grande serviço ao Brasil, né? A OAB, né? De abrir essa possibilidade, de falar, não, vamos processar, nós estamos falando de 600 mil mortos, a maior tragédia da história do Brasil, meu Deus do céu, eu não entendo a passividade, né? Um negócio assim, então vamos demandar, porque o que vai acontecer? Essas demandas vão ser recebidas pela justiça e eu tenho certeza, vão ser condenados, uma série desses que eu já citei aqui anteriormente, a começar pelo chefe da Urcrim, o Jair Bolsonaro, e eles vão ter que pagar porque eles vão ser acionados pela União, por exemplo, no caso do Bolsonaro, pela União,
né? Isso. E aí vai ter que pagar. E ele cometeu esses crimes, que ele vai ser indiciado. Quando a gente fala em ser indiciado, registra-se que a CPI encaminha o relatório para o Ministério Público. O Ministério Público vai abrir um inquérito, espero que assim o faça, e aí deve indiciar as pessoas, que aí é XYZ, né? E aí encaminha para a instância devida. É um pouco diferente da ação penal 470. Teve a CPMI dos Correios, segundo semestre de 2005, primeiro semestre de 2006, certo? Aí foi aprovado o relatório e foi encaminhado ao Ministério Público. Virou o inquérito 2245. Esse inquérito teve cerca de 2 anos, mais ou menos, foi encaminhado ao Supremo, né, em agosto de 2007. Né? E, em 4 sessões, ele foi recepcionado, ou recebido, como quiserem, pelo Supremo. E aí abriu-se a ação penal 470, com o relator, e aí sim, o relator é o ministro Joaquim Barbosa. E isso foi de 2007 até 2011, em agosto de 2011, exatamente 5 anos, né? E aí começa a ação penal 470. Nesse momento, o presidente do Supremo, em 2012, era o ministro Aires Brito, também entrevistado no nosso canal. Você pode encontrar, salvo engano, tem 3 entrevistas com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito. Então, você note, por esse apanhado aqui que eu fiz, que as coisas estão caminhando. A CPI fez o seu trabalho, está concluindo o seu trabalho com nota 10 com louvor e distinção, como diríamos numa dissertação ou numa tese, né? 10 com louvor e distinção, um brilhante trabalho, como nenhuma CPI na história do Brasil. E também tratou com competência, enfrentando um problema gravíssimo, que foi a maior tragédia sanitária da história do Brasil. Agora, a questão é, nós temos também de cobrar o nosso papel de cidadania, né? Nós temos aí todos os contatos de deputados, senadores, né? Vamos agora acompanhar, e é muito importante agora ver os desdobramentos. Por quê? A CPI vai criar uma comissão posterior, uma espécie de observatório, que vai acompanhar o andamento do relatório em suas diversas instâncias, tanto em Haia, como aqui no Brasil, na União e nos estados. E isso é muito importante, esse acompanhamento. Agora, tudo depende de nós, claro, de nós acompanharmos e cobrarmos responsabilidades. Eu acho que essa é a grande questão. Nós não podemos virar essa página, fingir que não ocorreu essa tragédia durante 2 anos, que levou à morte de mais 600 mil brasileiros e brasileiras, que destruiu a economia brasileira, né? Que trouxe tanta tragédia, tanto pavor, tanto sofrimento. Agora, quem vai cobrar tudo isso somos nós, né? A responsabilidade é nossa, da cidadania. Essa é a questão, me parece, central, e exigir, e não passar o pano, falar, isso já passou, não vamos... Puxa, você está sendo deselegante ao lembrar disso. No Brasil, assim, quando você faz referência à história, você está sendo deselegante. Não. Deselegante é ver a destruição de 600 mil vidas, né? Quantas famílias, quantos sonhos foram destruídos? Não. É isso. Se você gostou desse encontro, de tantos outros, está entre os 643 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, né, que nós temos, e aí nós temos mais de 150 entrevistas, indique o canal a uma amiga, um amigo. É muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho com suas notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro também, postamos entrevista com o senador Renan Calheiros, né? As 3 últimas entrevistas, 2 delas foram vinculadas diretamente ao relatório. A doutora Silvia Steiner, já citada aqui algumas vezes hoje, né? Que foi juíza durante 13 anos do Tribunal Penal Internacional de Haia, e a entrevista com Renan Calheiros, que é o relator da CPI da pandemia. Tem informações importantíssimas, eu tenho certeza que vocês vão assistir e vão entender melhor todo esse processo crucial para a democracia brasileira. E postamos também entrevista no final de semana para ver o que é fazer humor em tempos de pandemia e de radicalização política, como nós vivemos, com o Rafinha Bastos. Está um papo muito legal, de 47 minutos, um papo muito agradável, muito gostoso. Falamos de várias questões, acho que está bem bacana. Lembro também que nós criamos o clube de membros, né? É só você clicar lá que tem todas as informações. É um material exclusivo que a gente vai produzindo durante o mês, exclusivamente para o clube, né? E a gente vai postando
gostando. Se vocês vão gostar, tenho absoluta certeza. Cliquem lá, que tem todas as informações no Twitter. Pode me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursovilla.com.br. Lá vocês têm todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, que é facílimo. Basta, portanto, acessar www.cursosdovila.com.br. E eu tinha me esqueci na introdução, para refrescar um pouco a cabeça, tem imagens, tem questões, tem coisas muito legais que são postadas ali no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Nos encontramos amanhã.